Guerreiro, cadê você? Tá na área aí? E aí, prof? Tava sumido, hein? Rapaz, a gente tava jogando duro, né? E a música? Cara, eu tenho que falar o seguinte: você acredita aqui que eu não consegui colocar a musiquinha? Você acredita nisso? Muito complicado, né? Vai bombando de coraçõezinhos aí. Muito tempo que eu não entro, né? Alô, você. Jogando duro demais. Vai bombando de coraçõezinhos, né? Muitos alunos aí começaram a me seguir depois, então é a primeira vez que tem um contato com a gente, né? É isso aí. Tá sumido, prof, é verdade. Galera na área aí, Rondônia, Pedro, agente federal da fronteira, Fran Aragão na área. Boa noite, prof, quero uma camisa adelante. Quer jogar pesado, né? É, todo mundo aí, Caxias do Sul, a Deb lá do Maranhão, sempre nos aulões. Professor, depois dá uma dica para o MPU. Vamos fazer isso também. Bem, o que eu quero falar aqui, né? Veja, hoje nem entrei com a musiquinha aqui. A gente vai fazer uma live. Vou tentar, né, fazer uma live rápida, mas eu não consigo. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: olha, você não pode ficar de fora, você que mora em Belo Horizonte, do nosso aulão Adelante Escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Professor, esse aulão vai ser quando? 1º de dezembro, não é isso? Inscrições abertas no site. Professor, já abriu as inscrições? Já, né? Inscrições abertas no site. Tem que correr lá no www.adelante.net.br e fazer a sua inscrição. Professor, mas eu vou fazer o concurso de agente da Polícia Civil de Minas Gerais. Você acha que vale a pena aí? Acho não. Veja, eu penso o seguinte: o aluno que não for nesse aulão, né, ele vai fazer o concurso de agente. O aluno que não for nesse aulão já sai na desvantagem. Né? Veja, as matérias são parecidas. Não é isso? Então, se você mora em BH, vai fazer agente, vai nesse aulão de escrivão. Porque quando eu for realizar, não sei se eu vou conseguir, mas quando eu for realizar o aulão de agente, o que acontece? Você já fez o aulão de escrivão, vai muito mais forte para a prova, porque ainda vai fazer o aulão de agente. Você vai com 2 aulões adelantes. Então você vai para arrebentar com tudo. Não é isso? Professor, estudo para delegado. Poxa, eu moro aqui em BH. Se eu acha que é jogo inicial aulão aí de escrivão para a Polícia Civil de Minas Gerais, olha, o aulão adelante, o jogo duro é total. Beleza? Eu particularmente, eu tô querendo vender aulão não, eu não preciso disso, vocês sabem disso. Eu vou para jogar pesado, né? Num aulão aí eu geralmente estou colocando de 10 a 11 questões dentro da humildade. Beleza? Vocês perceberam, Rio Grande do Sul, Minas e Goiás. Direto, 3 aulões direto eu dei diversas questões. Beleza? Veja, se eu morasse em BH, estivesse estudando para delegado e o adelante fosse fazer um aulão para escrivão, mas é claro que eu iria ir. É claro que eu iria ir, eu não tenho nem dúvida. Né? Ia cair para dentro. Pô, é o adelante, não interessa, joga pesado demais. Eu vou para lá. Entendeu? Por quê? Porque, veja, não tem muita diferença não. E eu sei que o prof vai jogar duro. Então já é um aulão que eu vou participar. Eu moro aqui na minha cidade, o adelante vai estar aqui, eu vou dar mole. Entendeu? Então os alunos aí, quem é que indica o aulão adelante? Quem já participou, né? Indica o aulão adelante. Quem tá aí, né? Coloca aí na tela. Porque tem muitos alunos que ainda não participaram, né? Beleza, vamos jogar duro então? Vamos jogar duro. Falei do aulão adelante escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Falei que as inscrições estão abertas ainda no primeiro lote. Né? Então corre lá para pegar. Vamos então aqui, vamos jogar duro. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Veja, eu vou chamar sua atenção para um julgado do STF, consta agora no último informativo, acho que é o 911 informativo, 910 ou 911, enfim, é o último agora. Em relação à decisão do STF em sede de agravo regimental, né, concedendo uma ordem de habeas corpus, com a finalidade de absolver um paciente acusado da prática do furto qualificado pelo concurso de pessoas. E esse agente ele teria furtado lá um galo, 4 galinhas caipira, uma galinha garnizé, 3 quilos de feijão. Ou seja, esses fatos ainda chegam à nossa Suprema Corte, né? Muito complicado. E o STF
porque eu até fiz essa live? Porque, veja, muito embora fosse verificada a contumácia, ou seja, o agente, ele vivia disso, né, para falar a verdade, ou seja, foi caracterizar, foi verificada a habitualidade, né, é o modo vivendi dele, não é isso? O STF aplicou o princípio da insignificância. Bem, antes mesmo, né, de entrar aqui no mérito do julgado, eu vou seguir a Zucchi Didática. E para seguir a Zucchi Didática, você que está acompanhando hoje pela primeira vez, eu tenho que te chamar no Perceba e dizer o seguinte: veja que o princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela própria, beleza? Não está previsto no Código Penal. Joga aí, coloca alfa azul, senão você, né, vai lá e tá marcando lá. O princípio da insignificância foi positivado no Código Penal. Inclusive o STF aplica o princípio da insignificância, o STJ, então é porque tem previsão no Código Penal, aí você ganha no meio da cabeça. O princípio da insignificância não está previsto no Código Penal, não foi positivado. Beleza? O princípio da insignificância decorre dos estudos do professor Klaus Roxin, né? É Klaus Roxin, né? Não vai ficar Roxin não. Você é adelante, beleza? Professor, mas como é que eu falo legal? Fala rock, isso. Falou rock? Roxin, isso. Roxin, isso. Rock sim, Roxin. Aí tu dá uma parede, Roxin. Beleza? Pronto, aí já passou, já tá lá na oral, tá jogando pesado. Agora chega lá na oral, você, que é o Cláudio Roxin. Não, né? O examinador já vai te olhar, vai falar, né? Então tem que saber, né? Hans Wenzel, Klaus Roxin, não é isso? Jacobs, não Jacobs, entenderam ou não? Joga pra cá. Então, veja, o princípio da insignificância decorre dos estudos do professor Klaus Roxin, né? Homenageando, inclusive, o direito penal mínimo, né? O Roxin, ele tem o seu estudo de direito penal baseado numa política criminal, entendendo que o direito penal deve ser mínimo, não é isso? Se você for verificar, o funcionalismo de Roxin é diferente do funcionalismo desenhado lá por Jacobs. O funcionalismo de Roxin, ele trata, né, veja, ele é fundamentado, sobretudo, numa política criminal de aplicação mínima do direito penal. Entenderam ou não? E aí você tem aí, ó, o princípio da insignificância, né, uma vertente, né, dos seus estudos. É importante, quando eu trato o princípio da insignificância, o princípio da insignificância, ele veda a atuação do Estado quando a conduta não é capaz de lesar ou, no mínimo, colocar em perigo o bem jurídico tutelado, em perigo, né, de lesão, o bem jurídico tutelado pelo direito. Beleza? Importante. Outra coisa também que pode cair na sua prova, se liga no que eu vou falar. Princípio da insignificância. Aí o examinador vai te perguntar lá na prova oral, qual a natureza jurídica do princípio da insignificância? A natureza jurídica do princípio da insignificância, veja, constitui o princípio da insignificância como uma causa de exclusão de tipicidade. Coloca aí, né? Coloca aí. A causa de exclusão de tipicidade material. Eu tenho a tipicidade formal, o descrito, né, lá no dispositivo penal, e eu tenho a tipicidade material, né, a relevância daquele bem para o direito. Beleza? Isso é uma causa de exclusão de tipicidade material. Beleza. E é bom ainda você ficar ligado, né? Que o princípio da insignificância, muito embora você sempre verifique a aplicabilidade do princípio da insignificância nos delitos patrimoniais, se liga, coloca aí. O princípio da insignificância, ele não é adestrito apenas aos delitos patrimoniais. Eu posso ter aplicabilidade do princípio da insignificância, por exemplo, numa lesão corporal. Só que, aí você coloca uma seta, né? É possível a aplicação do princípio da insignificância a uma lesão corporal, por exemplo? Sim, desde que não seja num contexto de violência doméstica, né? É ou não é? Inclusive você tem entendimento do STJ nesse sentido. Bacana, não se aplica o princípio da insignificância quando se trata de delitos lá na órbita da violência doméstica. Bacana. Quando eu trato ainda do princípio da insignificância, é importante ainda você ter conhecimento que o STF estava segurando para não tossir, mas não consegui. Vamos lá, joga duro.
É importante você ter conhecimento que o STF estabeleceu requisitos para a aplicabilidade do princípio da insignificância, né? Ainda no ano de 2004, o STF estabeleceu os seguintes requisitos, que eu vou chamar de requisitos objetivos, não é isso? A mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tá? Aí, se você quiser jogar mais dura, só para falar o HC, quando o STF estabeleceu os requisitos, no HC 84.412, São Paulo, né? Ministro Celso de Mello, julgado 19/11/2004, para jogar pesadíssimo demais, tá? A doutrina aponta ainda que há necessidade de requisitos subjetivos, né? De se atentar para requisitos subjetivos, inclusive até o STJ já lançou mão de requisitos subjetivos. Quais seriam os requisitos subjetivos? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o valor sentimental do bem para a vítima. Ou as condições pessoais da vítima, uma vítima muito pobre, né? E o agente foi lá e subtraiu, veja aquele carrinho de mão daquela vítima, não é isso? Né? Mas a vítima é pobre, né? Ou o agente subtraiu um disco só, mas é um disco de ouro de um determinado cantor. Esse disco de ouro tem valor sentimental, o que afastaria a aplicabilidade do princípio da insignificância. É bom salientar, né, que o STF trabalha mais com os requisitos objetivos, beleza? Mas eu tenho que falar para vocês que a doutrina ainda aponta esses requisitos subjetivos. E também é importante, o STJ já deixou de aplicar o princípio da insignificância fazendo alusão a requisito subjetivo. Beleza? Então, importante. Tá, outro ponto importante é que você tem que ficar ligado, né? O colega tá colocando ali, e acerca da violência, claro, né? Veja, um crime em que se emprega a violência, você tem uma alta reprovabilidade da conduta. Entenderam ou não? Então, veja, um crime que se emprega a violência, não é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância. Não, mas qual seria o vetor? Qual seria o vetor? A alta reprovabilidade da conduta. Para que seja aplicado o princípio da insignificância, você tem que ter reduzido, né? A reduzida reprovabilidade da conduta. Beleza, colega? Então, ela colocou ali, quando se emprega a violência, claro. Aí não tem como, porque essa conduta é altamente reprovável. Beleza. Joga duro comigo. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, professor, essa pegada é de monstro, hein? Pesadíssima. Cuidado. Cuidado. É claro que aqui eu não vou dar uma aula de princípio da insignificância, mas eu não sei entrar no julgado sem fazer o desenho. Entenderam ou não? Né? Aqui, se eu for falar do princípio da insignificância, né? Eu vou falar de princípio da insignificância e faça administração pública, enfim. Não é o objetivo. Eu vou cair aqui no furto, mas eu não posso entrar direto. Beleza? Tá. Mais 3 informações que eu tenho que passar para vocês acerca do princípio da insignificância. E aí, tem pegadinha. Tem pegadinha. A primeira pegadinha que aparece em prova. Princípio da insignificância versus furto famélico. Né? Inclusive, eu acho que no julgado ali o STF deu uma misturada. Né? Depois eu vou até esclarecer. Princípio da insignificância versus furto famélico. Cuidado. Cuidado. Princípio da insignificância exclui a tipicidade material. E se exclui a tipicidade material, eu tenho a tipicidade do fato. Não é isso? Fato típico eu tenho lá, né? Tipicidade formal e material. Se eu excluo a tipicidade material, o fato se torna atípico. Né? E pergunta se habla espanhol. Não hablo espanhol, né? Eu hablo derecho. Agora estou falando de direito, né? Tá entrando aí, vou dar um bloqueio se continuar. Volta pra cá, na pegada de monstro. Então, se liga no que eu vou falar agora. Cuidado. Princípio da insignificância versus furto famélico. Cuidado. Aí eu falei para vocês que o princípio da insignificância vai atuar na tipicidade, né? Tornando o fato atípico por exclusão da tipicidade material. Beleza. Isso é uma coisa. Furto famélico, professor, furto famélico é aquele mesmo que o agente subtrai a coisa para saciar a sua fome ou a fome de sua família. Esse é o furto famélico. Veja que quando a gente pratica um furto
para saciar a sua fome ou a fome de sua família, ele se encontra num estado de necessidade. Então, cuidado, porque no furto famélico eu tenho um fato típico. O fato só não é antijurídico, porque eu tenho a excludente de ilicitude de estado de necessidade, coloca aí. Entendeu? Então, veja, no furto famélico, eu não tenho aplicação de princípio da insignificância, não. No furto famélico, eu tenho exclusão da ilicitude do fato. Entendeu? Entendeu? Joga pesado. Porque numa prova você faz, né? Inclusive nesse julgado aqui, eu acho que, né? Não sei bem não, mas acho que o STF deu uma misturada ali nos institutos. Eu vou abordar aqui. Beleza? Tranquilo? Aí né? A reincidência no furto famélico se o furto é famélico, estado de necessidade, veja, exclui a ilicitude, né? Se o agente ele não tem dinheiro para saciar sua fome, aí furtou hoje para almoçar, furtou no outro dia para almoçar, sempre vai excluir a ilicitude do fato. Não é isso? Né? Agora, veja, calma, né? Já estão falando de bagatela imprópria. Veja, eu estou explicando a própria, aí já está falando de bagatela imprópria. Não, bagatela imprópria ainda, calma, deixa eu fechar. Não é isso? Aí o aluno, ele quer avançar, mas ele não sabe, veja, né? A parte aqui das pegadinhas. Calma, eu vou avançar na bagatela agora e vou falar da imprópria também. Beleza? Tá. Deu para você entender? Princípio de insignificância versus furto famélico, que no furto famélico não há aplicabilidade de princípio de insignificância. Na verdade, você tem a exclusão da antijuridicidade, né, da ilicitude, não é isso? Pelo estado de necessidade. E quando eu falo de princípio de insignificância, na verdade, a exclusão é do fato típico. Deu para você entender? Primeira pegadinha que aparece na sua prova. A segunda pegadinha que pode aparecer na sua prova, versando sobre o princípio da insignificância, faz alusão ao furto privilegiado. E o examinador menciona, né? Pela aplicabilidade do princípio... Olha só que questão linda. Pela aplicabilidade do princípio da insignificância, há possibilidade... quando o criminoso for primário, de pequeno valor a coisa furtada, né? A possibilidade do juiz substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Aí você marca certo, vai ganhar no meio da cabeça, filho. Né? Pela aplicabilidade da insignificância, não. Porque quando eu falo de furto privilegiado, o fato é típico, é antijurídico, não é isso? Mas lá na dosimetria da pena, eu posso diminuir a pena. Entenderam ou não? Viu a diferença? Princípio da insignificância vai atuar na tipicidade. Quando eu trato de furto famélico, excludente de ilicitude. Quando eu trato de privilégio, eu tenho causa de diminuição. Deu para entender? Um, fato típico. O outro, excludente de ilicitude. E o outro aqui, em incidência em causa de diminuição. Lá na dosimetria da pena. Né? Sistema trifásico de Hungria, para jogar pesado demais. Aí ele pega o princípio da insignificância e joga no furto famélico. Ele pega o princípio da insignificância e joga no furto privilegiado. Entenderam ou não? E aí você cai. Por quê? Porque, querendo ou não, tanto o furto privilegiado, o furto privilegiado, por exemplo, né? Ele trabalha com o valor do bem, tá? E o princípio da insignificância também, né? Mensurando o valor do bem. Aí ele aproveita que você tem essa visão de valor do bem, joga na prova e tá lá você marcando que o agente, se ele for primário e de pequeno valor a coisa furtada, né? O juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuindo de 1 a 2 terços. Veja, decorre da aplicação do princípio da insignificância. Você aqui não, porque eu sou faixa preta total. Não, básico não dá, né? Básico não dá. Vem cá então, eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Antes mesmo de entrar aqui no julgado, eu não queria dar aula de princípio da insignificância, mas não tem como eu não abordar as pegadinhas. Eu vou te chamar no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer, veja, eu falei de princípio da insignificância. E aí eu falei de princípio da bagatela. E aí você coloca bagatela própria.
Própria por quê? Porque o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, tornando o fato atípico. Bagatela própria. Né? Esse é o princípio da insignificância, né? Veja, a sua razão. Não é isso? Hoje a doutrina fala do chamado princípio da bagatela imprópria. O princípio da bagatela imprópria não decorre dos estudos do professor Cláudio Roxin. Olha aí, você é igual um doido. Entendeu ou não? Aí tá lá na prova. O princípio da bagatela imprópria decorre dos estudos do professor Cláudio Roxin. Você vai ganhar no meio da cabeça. Porque a chamada bagatela imprópria tem outro fundamento. Alguns autores mencionam, né? Qual o fundamento, na verdade, da bagatela imprópria? O fundamento da bagatela imprópria é a desnecessidade da aplicação da pena. E alguns autores entendem que a bagatela imprópria, você tem um exemplo de bagatela imprópria previsto no Código Penal, por exemplo, o perdão judicial. Né? Eles entendendo que o perdão judicial seria a manifestação da bagatela imprópria. Beleza? Tá. Bem, você vai verificar a maioria da doutrina mencionando, né? A maioria da doutrina, não, alguns doutrinadores mencionando que a bagatela imprópria foi positivada. Vai lá no artigo 159 do Código Penal. Pega lá o seu artigo 59 do Código Penal. Né? Agora estou falando de bagatela imprópria, desnecessidade de aplicação da pena. Não é isso? Pegou 59? Quando você falar, professor, já estou com 59 aqui. Isso, que na prova oral você vai jogar duro. Né? Vai falar, alguns vão falar quando falar de bagatela própria, bagatela imprópria, você vai dar diferença. Né? Professor, ainda não entendi a diferença não. Calma, você vai entender. Quando você falar, professor, já estou com 59 aí. Beleza. Estou com 59 aí, beleza. Artigo 59 do Código Penal. Para assistir essa tua aula tem que estar com o Código Penal na mão, né? É a primeira vez que você assiste, né? Mas é pesada, né? Não, não é não, filho. Sai do básico. Vamos lá. No aulão não dá para eu dar esse bizu todo, isso. Vamos lá. Aí ele menciona, o juiz, na aplicação da pena. Aí menciona, o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aqui vem falando, né? Inciso 1, as penas aplicáveis dentro das combinações, enfim, né? Conforme seja necessário. Então ele está falando o seguinte, olha, o juiz só vai aplicar a pena se for necessário. Entendeu? E a bagatela imprópria? A bagatela imprópria, ela trabalha com a desnecessidade. Professor, não entendi. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um tício. E aí eu tenho que falar para você o seguinte. O tício, mediante o emprego de uma faca, abordou o MEV. Beleza? Tá, mediante o emprego de uma faca. Isso. E aí ele subtraiu o veículo do MEV. Tá. Professor, princípio de insignificância, não pode, né? Professor, mas o veículo era velho? Sim, mas olha o modus operandi. Empregando violência, empregando grave ameaça. Entenderam ou não? A conduta é altamente reprovável. Não tem como entrar no princípio da insignificância, né? Vamos colocar esse veículo velho. Pode colocar. Beleza? Tranquilo. Então tá, professor, então não dá, não pelo valor do bem, mas veja, não tem como eu aplicar os requisitos estabelecidos pelo STF, sim, né? O roubo, a conduta de praticar, de subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça é altamente reprovável, entenderam? Então não entra, porque um dos requisitos do princípio da insignificância, um dos requisitos objetivos é o reduzindo o grau de reprovabilidade da conduta, né, do comportamento do agente. Deu para entender? Tá. Então, professor, na bagatela própria não dá, né? Não dá. Entendi. Mas eu vou chamar a sua atenção e te chamar no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba porque o Tício, cara, durante esse processo, tu acredita que ele reparou, né? Como assim, professor? Ele entregou o veículo de volta. Tu acredita, inclusive, que ele
foi a uma determinada clínica, né? Inclusive ele praticava esses delitos, né? Olha, ele era, eu até tenho que falar, né? Ele era viciado, mas não foi em decorrência do vício, né? Aquele vício não chegou a uma categoria de patologia, não, beleza? Tranquilo? Né? Senão você vai querer jogar lá na previsão que tem lá na lei de drogas, né? Ah, professor, mas o agente, veja, ele estava sob o domínio daquela patologia, enfim. Não é por ali, não. Beleza? Era aquele viciado, né? Mais ou menos, né? Ia lá, usava droga e tal. Bem, e ele entrou numa clínica. Então, veja, ele já está se ressocializando. Entrou na igreja, não é isso? Inclusive está participando de reuniões lá para se ressocializar. Entenderam ou não? Aí na hora que chegou na fase do final da instrução, na hora que o juiz foi aplicar a pena, o juiz verificou durante a instrução processual que o Tício, na verdade, já está ressocializado. Qual é a necessidade de se aplicar a pena ao Tício? Entenderam? Qual é a necessidade de aplicar a pena ao Tício? Se o artigo 59 menciona o juiz atendendo a culpabilidades, antecedendo a conduta social, as personalidades do agente, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário. Ou seja, o juiz, para aplicar pena, tem que vislumbrar a necessidade da pena. Então, qual é a pena? Se ele restituir o veículo, se esse cara já está ressocializado, vou deixar de aplicar a pena. Ou seja, estaria o juiz aplicando a chamada bagatela imprópria. Veja, a bagatela imprópria não exclui tipicidade. A bagatela imprópria não exclui ilicitude. Entenderam ou não? A bagatela imprópria, o fundamento é na desnecessidade da pena. Entendeu? Então o examinador pode te pedir para você fazer a diferença entre bagatela própria e bagatela imprópria. Você vai saber isso, entenderam? Por isso que o nome é bagatela imprópria. Por quê? Porque não tem nada a ver com o princípio, né, da insignificância. E o princípio da insignificância é a bagatela própria. Por isso que eles chamam de bagatela imprópria. Entenderam ou não? Então, tá. 2 pontos importantes. Primeiro, essa tal de bagatela imprópria, professor, que você mencionou, veja, porque pelo que você falou, eu posso ter um cara que cometeu um delito de roubo e esse cara não ser punido, professor. Olha só isso. Eu tenho que te chamar no PCB e dizer, o STF, o STJ não tem aderência a esse princípio não, tá? Doutrina até ventila alguma coisa, tem até um Tribunal de Justiça do Mato Grosso que aplicou a bagatela imprópria, mas você vai ver que em sede STF e STJ não há reconhecimento da bagatela imprópria. Não só nesses delitos patrimoniais, como também, né, em relação à Maria da Penha. A Maria da Penha é tanto a própria como a imprópria, né? Beleza, deu para entender? Né? Aí, ó, levantaram aí, bagatela imprópria. Não é assim não, filho. Né? Vai devagar. Professor, dá aula algum cursinho online? Sim, aqui no Periscope. Gratuitamente. A pegada é de monstro. Entendeu, guerreiro? Entendeu? Aí o aluno está perguntando, professor, perdão judicial. E é por isso que alguns autores mencionam o perdão judicial seria um exemplo de bagatela imprópria. Entenderam ou não? A desnecessidade de aplicação da pena. Por isso que alguns autores mencionam que o perdão judicial seria um exemplo de bagatela imprópria, né? Alguns autores mencionam. E o fundamento aqui no 59. Entendeu? Quando falar de bagatela imprópria, entendeu aonde você vai? Numa prova discursiva, que você vai falar do 59, que o 59 fala que o juiz só vai aplicar a pena se for necessário, ou seja, a bagatela imprópria é o fundamento da desnecessidade. Entendeu ou não? Entendeu que ele vai pedir para você diferenciar a bagatela própria da bagatela imprópria. Quando falar de bagatela própria, você vai para o tipo, exclusão de tipicidade material. Lá eu estou falando de princípio de significância. Lá eu tenho os requisitos. E um dos requisitos é o reduzido grau de reprobabilidade da conduta do agente. Quando eu trato de bagatela imprópria, não há que se falar em requisitos, como, por exemplo, reduzido grau de reprobabilidade da conduta. Porque na bagatela imprópria, eu posso aplicar no delito de roubo. Deu para entender a imprópria? Mas eu sempre estou falando, né?
Aí tá, o aluno está perguntando se aplica-se o princípio da insignificância na lei de drogas. Eu falei que eu não estou dando aula de princípio da insignificância, né? Eu sou aqui fazendo porque eu tenho que entrar no julgado. Beleza, quanto ao tráfico, o STF e o STJ entende que não é possível, né? Entende que não é possível. Quanto ao delito de porte para uso, o STJ entende que é possível, mas o STF tem precedente entendendo da não possibilidade. Beleza, pessoal? É claro, se eu for falar sobre princípio de significância aqui, e a aplicação dos diversos delitos, a gente vai levar muito tempo aqui, né? E a finalidade não é essa, que eu tenho que entrar no julgado. Mas eu tinha que fazer esse desenho aqui com vocês. Aí, como levantaram bagatela própria e imprópria, pum, expliquei a imprópria, falei como pode aparecer na sua prova, e agora eu acho que a gente entra na pedra de toque. Beleza? Tá tranquilo? Tá pesado? Tá pesado? Posso entrar na pedra de toque, então? Posso entrar na pedra de toque? A aula aqui é princípio da insignificância versus furto, né? E já tem aluno puxando para tráfico, né? Eu aqui já falei, princípio da insignificância em relação a tráfico, tanto o STF como o STJ, não é possível. Quanto ao porte... Aí eu segurando para não tossir. Quanto ao porte de droga para uso próprio, STJ entende que é possível, STF entende que não. Deu para entender? Fechou isso aí? Beleza, volta para cá agora. Tá, então veja, olha só como eu desenhei bacana. Um dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância é a mínima, né, o reduzido grau de reprobabilidade da conduta. Então veja, a questão é o seguinte: será que é possível a aplicação do princípio da insignificância quando eu tenho um furto privilegiado? Por exemplo, quando eu tenho um furto qualificado, né? Quando eu tenho um furto qualificado. Como assim, professor? Rapaz, o agente, para subtrair a coisa, veja, ele rompeu o obstáculo. Será que em tese seria possível? Né? Analisando os requisitos. Veja bem o que eu vou falar. Veja bem o que eu vou falar. Em tese, não seria possível. Não seria possível por quê? Porque, veja, o agente, para subtrair a coisa, ele rompe o obstáculo. Esse rompimento de obstáculo, veja, tem uma reprobabilidade de conduta bem maior. Tanto é que o furto é qualificado. Entendeu? Deu para entender? Né? Entendeu? Aí tá ali o aluno falando de furto privilegiado qualificado, né? Eu aqui estou falando eu estou perguntando se é possível a aplicação do princípio da insignificância no furto qualificado, que não tem nada a ver com o aluno levantou ali agora. Não faz confusão. Beleza? Tá. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: é possível a aplicação do princípio da insignificância no furto qualificado? Em tese, se você for verificar os requisitos, você vai constatar que a reprobabilidade da conduta é maior. Em tese, seria possível apenas a aplicação do princípio da insignificância no furto simples. Beleza? Tá. Mas o STF, ele vem, não só o STF como o STJ também, veja, aumentando essa ótica, né? Entendendo o seguinte: olha, a reprovabilidade, um maior grau de reprobabilidade da conduta seria se o agente empregasse violência para subtrair a coisa. Porque esse furto, né, violência contra a pessoa, por exemplo, esse furto com rompimento de obstáculo ou esse furto em concurso de pessoas, sim, você tem a reprobabilidade da conduta. Né? Inclusive é maior do que no furto simples. Mas não é uma reprobabilidade da conduta, veja, de grande proporção, como é no roubo. Entendeu? Então, o STF ele já foi muito claro no seguinte posicionamento. O STF mencionou o seguinte: olha, o STF falou o seguinte: olha, depende do caso concreto. O juiz de piso, o juiz singular que tem que decidir. Então, não há como você hoje sustentar que o STF se posiciona da não possibilidade da aplicação do princípio da insignificância no furto qualificado. Não. Beleza? Não é esse o pensamento do STF. Inclusive, nesse julgado aqui, o STF aplicou o princípio da insignificância e o furto era qualificado. Entendeu? Na última decisão agora. Tá. Qual foi a qualificadora, professor? Nessa decisão agora, do último julgado, a qualificadora foi concurso de pessoas.
Beleza? Então, o agente agindo em concurso de pessoas subtraiu, furtou um galo, 4 galinhas caipira, uma galinha garnizé, 3 quilos de feijão, enfim. Entendeu? Mas em concurso de pessoas. E o STF entendeu possível o princípio da insignificância. Tá, aí se pergunta, será que é possível a aplicação do princípio da insignificância àquele agente que é contumaz, ou seja, que vive de furtar pequenos objetos? Aí você fica esperto. Por quê? Porque em regra, tanto o STF como o STJ entende que a habitualidade afasta o princípio da insignificância. Em regra. Deu para entender? Né? Em regra. Né? A colega está perguntando se o furto simples é até 10% do salário mínimo. Não, né? Cuidado, né? Cuidado com isso, né? Tem um pessoal novo na live, né? Volta aqui pra mim. Volta pra mim aqui. O que eu estava falando, né? Até perdi aqui, porque a colega fez uma confusão ali, falando furto simples é até 10% do salário mínimo. Não, né? Quando você trata de salário mínimo, você trata de furto privilegiado, né? Que o pequeno valor é aquele que não ultrapassa um salário mínimo, não é isso? Aí eu tô falando de furto privilegiado. Não tem nada a ver com furto simples. Né? Ah, tá, voltou, né? Eu tava falando aqui da habitualidade, da contumácia. Beleza, isso, habitualidade. Beleza. Tá. É porque a pergunta, eu fiquei meio, né? Isso. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: é possível a aplicação do princípio da insignificância àquele que vive de furtar pequenos objetos, né? Objetos de pequeno valor, né? Que seria a habitualidade? Em regra, tanto para o STF como para o STJ, não é possível, em regra. Mas se for uma situação aberrante, como foi essa daqui, o STF entende que você tem que flexibilizar. Entendeu, não? Então, olha só como decidiu a segunda turma. Para o colegiado, como regra, a habitualidade delitiva específica é um parâmetro que afasta a análise do valor do bem jurídico tutelado para fim do princípio da insignificância. Ou seja, se há habitualidade, nem se vai mensurar o valor do bem. Esse cara é contumaz. Ele vive disso. Então não há que se falar em princípio da insignificância. Senão ele nunca vai ser punido. Ele vai viver furtando pequenos, bens de pequeno valor. Aí ele fala, ó, em regra, a habitualidade afasta. Aí vem o STF. Excepcionalmente, no entanto, as peculiaridades do caso concreto podem justificar a exclusão dessa restrição, com base na ideia da proporcionalidade em sentido concreto. Então o STF entendeu que isso aqui é uma situação tão excepcional, né? Furto de galinhas e tal. Professor, peraí. A galinha não é um animal de produção? Não seria abigeato? Veja, aqui você verifica que não, né? Quando você trata de abigeato, é aquele cara que furta animais, né? A galinha animal filho, né? Mas veja, em grande quantidade, né? Aquele cara que entra numa granja, né? Veja, enche o caminhão de galinhas ali, né? Que produzem ovos. Entendeu? Não, aqui dá para você entender, tanto é que não entrou. Né, ele jogou aqui no qualificado no concurso de pessoas. Aqui foi aquele furto, né? Me parece de quintal. Entenderam ou não? Bacana. Então, isso é importante, tá? Então, veja, a habitualidade ela afasta, mas você tem que olhar o caso concreto. Beleza? Então, esse foi o espírito do julgado, tá? Nesse julgado aqui, o STF fala de furto famélico e de princípio da insignificância. Mas veja, na verdade, eu acho que quem colocou esse título não se ligou muito, né? Porque furto famélico e princípio de insignificância ou é uma coisa ou é outra. Eu só posso falar de furto famélico, eu só posso falar de princípio de insignificância quando há exclusão de tipicidade material. Se eu tenho exclusão de tipicidade material, não vou falar de furto famélico, que trata lá navega lá na excludente de licitude, estado de necessidade. Deu para entender? Né? Eu acho que foi porque se você pega o julgado, ele fala aqui, ó. Ele fala, ó. Porque esse cara, na verdade, ele tinha uma ação correndo também de delito similar. Aí ele menciona o seguinte: mesmo que conste em desfavor do paciente outra ação penal instaurada por igual conduta, ainda em trâmite,
a hipótese é de a hipótese é de típico crime famélico. Ou seja, eu acho que lá na outra ação que está caracterizado um furto famélico, né? Possa ser um valor que é um valor considerável, mas o cara subtraiu para saciar sua fome. É o que eu entendi aqui. Porque ele não pode misturar princípio da insignificância com furto famélico. Deu para entender? Tranquilo? Bacana, né? Bacana. Tranquilo. É importante, já que falamos aqui do princípio da insignificância, né? Esse julgado do STF é interessante, tá? Coloca aí. Vamos aproveitar, vamos fazer um gancho? Vamos fazer um gancho? Professor, mas está pesado. Aqui não é o básico, né? Vamos fazer um gancho. Esse furto aqui foi um furto qualificado pelo concurso de pessoas, não foi? Sim ou não? Coloca aí. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Sim ou não? Vamos lá. Coloca aí. Foi, professor? Isso. Abre aí no 155. Parágrafo 4º, inciso 4. Isso. 155, parágrafo 4º, inciso 4. Abriu? Abriu? Isso. Veja que se o furto for simples, a pena é de 1 a 4 anos. E se o furto for qualificado pelo concurso de pessoas, por exemplo, a pena é de 2 a 8 anos. Deu para entender que dobrou a pena? O professor ainda está no furto, ainda está falando de princípio de significância? Não, já estou fazendo links. Deu para entender que dobrou a pena? Que o furto simples, a pena é de 1 a 4 anos e o qualificado de 2 a 8 anos? Deu para entender? Que aqui a pena foi dobrada? O mínimo passou para 2 e o máximo 8? Deu para entender? Isso. Beleza. Tá. Eu posso subtrair a coisa, né, sem utilizar de violência e grave ameaça. Não é isso? E quando eu pratico conduta de subtrair um bem em que eu não emprego violência ou grave ameaça, em tese eu tenho um delito de furto. Não é isso? Bacana. Ou eu posso subtrair um bem mediante violência e grave ameaça. Eu te pergunto, qual a conduta mais reprovável? Né? Que aí eu tenho um delito de roubo. Qual a conduta mais reprovável? A subtração no contexto de roubo ou no contexto de furto? Vamos lá. E aí? Qual é? Qual é a conduta mais reprovável? A subtração no contexto... Isso. Por isso que no roubo eu tenho uma pena de 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos. Beleza, fecha aqui comigo agora. Fecha aqui comigo. Bem, lá no furto, eu tenho furto qualificado se o delito ele é praticado em concurso de pessoas. Concorda comigo? E quando ele é praticado em concurso de pessoas, deu para você entender que dobrou a pena? Vamos lá, guerreiro. Deu para você entender que dobrou a pena? Vamos lá. Vamos, segue. Corre não. Eu demoro a entrar. Quando eu entro, eu tô batendo. Vocês começam a... Tá pesada a aula, professor. Não tá, não. Muita informação. Não tá, não. Não corre. Fica aqui. Eu tô aqui com vocês. Não pediu para voltar? Eu voltei. Isso. Deu para entender que dobrou quando praticado em concurso de pessoas? Beleza. Lá no roubo, eu também tenho concurso de pessoas. E quando o delito é praticado em concurso de pessoas no roubo, eu tenho um aumento da pena, né? Com a alteração da Lei 13.655, de 2018, a pena ela aumenta de 1/3. Agora, olha só, se o furto, a conduta é menos reprovável em relação ao roubo, o legislador dobrou a pena e o roubo, que eu tenho uma reprovabilidade maior, ele só aumentou? Ora, não seria desproporcional isso? Numa conduta de subtração, em que o agente emprega violência ou grave ameaça, ele só aumenta a pena? E numa conduta de subtração em que não há violência e grave ameaça, ele dobra a pena?
Não estaria aí ferindo o princípio da proporcionalidade. Então, para que não venha ofender o princípio da proporcionalidade, será que eu posso, quando o furto for praticado em concurso de pessoas, será que eu posso, ao invés de dobrar a pena, considerar a causa de aumento que tem no roubo? Ou seja, por analogia em bonam partem? Deu para tu entender? Considerando que a conduta de furtar é menos reprovável. Deu para entender? Deu para entender? Sim ou não? Pesado demais. Veja, não é possível. Não é possível. Eu tenho a súmula 442 do STJ. Pega lá a súmula 442 do STJ. Ele fala, é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agente a majorante do roubo. Entenderam ou não? Então a defesa, ela vai lançar a mão desse raciocínio. Tá. A súmula menciona que não é possível. E qual seria o fundamento para você crescer numa prova oral? Primeira coisa que você iria falar é o seguinte, olha, examinador, o legislador, quando ele estabeleceu a pena do roubo, que é um crime de elevado potencial ofensivo, estabeleceu uma pena de 4 a 10 anos. A pena já é uma pena, né? Veja, já é uma pena considerável, 4 a 10 anos. Né? Então, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, ele só aumentou, agora, inclusive com essa alteração, né? Aumentou a pena aqui de 1/3. Entendeu não? É por isso que ele aumentou de 1/3 e não dobrou. Né? Por que ele não dobrou? Não dobrou porque a pena do caput, do roubo simples, já é elevada. Entenderam ou não? E o outro fundamento. Tá pesada, né? Posso dar mais um outro fundamento pra gente fechar a aula? Vocês estão achando muito pesado? Posso dar outro fundamento? Esse é o primeiro. Vou dar o segundo. Né? O segundo fundamento. Beleza? Posso dar o segundo fundamento? Tá. Então, veja. No roubo, eu tenho concurso de pessoas. Não tem? Tem, professor. No furto, eu tenho concurso de pessoas. Não tem? Tenho. Agora, veja. Lá no furto ainda, por exemplo, se o agente, por exemplo, furtar o objeto, né, o bem, mediante destruição ou rompimento de obstáculo. E aí? E aí o cara vai respondendo qualificado com a pena dobrada. Quer dizer que eu estaria tratando... Veja, uma situação que qualifica o crime, que é o concurso de pessoas, de forma diferenciada das demais. Olha aí, ofendendo, precisa de proporcionalidade, inclusive. Quer dizer que se o cara pratica o furto qualificado pelo concurso de pessoas, eu aumento de 1/3 porque eu vou fazer alusão à causa de aumento do roubo, em analogia em bonam partem. E uma outra situação que também qualifica o furto, o cara vai responder de 2 a 4. Por quê? Porque eu não tenho inciso similar lá no roubo. Por exemplo, rompimento de obstáculo aqui eu não tenho. Não é isso? Né? Fala até aqui em relação à explosão, mas não é o caso. Entendeu? Rompimento de obstáculo, escalada, não tem no roubo. Entendeu ou não? Eu estaria dando um tratamento privilegiado àquele que pratica um furto qualificado em concurso de pessoas. Ofendendo o princípio da proporcionalidade. Eu não sei se você pegou essa pegada. Entendeu? Pegou essa... Hã? Cresceu? Cresceu ou não, guerreiro? Cresceu, entendeu? Tá, joga a súmula e vem com os fundamentos. Entendeu? Isso. Eu estaria dando um tratamento privilegiado àquele cara que pratica furto em concurso de pessoas. Furto qualificado em concurso de pessoas. E as demais qualificadoras? O cara responderia de 2 a 8? E o outro teria só a pena aumentada de 1/3?
Olha, a pegada é essa, tá? A pegada é essa. Ainda acerca da pegadinha que pode aparecer na sua prova acerca do princípio da insignificância. Agora voltando, né? Então vê, calma, Ailton, calma. Tá. Fechou aqui esse esquema da súmula 442. Fechou, né? Beleza. Posso voltar? Posso voltar? Voltar o link, que eu linkei, pá, né? Fechei aqui, não tem nada a ver com princípio da insignificância. Né? Quem entrou agora já tá ganhando na cabeça, porque não adianta. Aqui a pegada é links, né? O cara, se entrar agora, já ganha. Nem vê na retransmissão. Você que tá desde o início, posso voltar lá para o princípio da insignificância? Você falar que posso voltar, eu vou voltar. Sim. Outro ponto importante acerca do princípio da insignificância, que pode aparecer pegadinha na sua prova, né? Mas aí seria para um faixa azul. Faixa preta não cai nessa, não. Mas ele mencionar que o princípio da insignificância se aplica, né? Ou seja, os crimes de menor potencial ofensivo decorrem do princípio da insignificância. Nada a ver. Né? Princípio da insignificância, exclusão de tipicidade material, e os crimes de menor potencial ofensivo, o fundamento, né? Muito embora se tenha aí o direito penal mínimo também e tal, mas veja, ali você trabalha com escala penal, uma pena máxima não superior a 2 anos, né? E ali você tem crime, não há que se falar em aplicação de princípio de insignificância. Você pode até aplicar o princípio de insignificância nos crimes de menor potencial ofensivo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando o seguinte, que pode cair na sua prova assim, que os crimes de menor potencial ofensivo decorrem do princípio da insignificância. Não. Deu para entender? Agora, é possível a aplicação do princípio de insignificância aos crimes de menor potencial ofensivo? Sim. Deu para entender uma coisa, outra coisa, outra coisa? Eu estou falando que ele pode falar que um crime de menor potencial ofensivo decorre da aplicação do princípio de insignificância, entendeu? Como é insignificância, menor, é isso que eu tô falando. Menor potencial, insignificante, valor e tal. Ah, sim, vai sozinho. Faixa preta fica só olhando você e fica só te olhando, falando, vai, deixa eu pegar seu distintivo aqui, porque você tá no basicão. Pessoal, então é isso, né? A gente fez nossa aula aqui, muito tempo que eu não entro, né? Acho que tem quase um mês, não é isso? É claro, né? Nada de exaurir o assunto, não dá pra fazer aqui, a gente tem aqui um telefone, né? Mas tem mais de 2 anos e meio, né, que eu faço trabalho aqui. Tanto é que tem um Zucderno, né, o Zucderno bombando aí de informações. E sempre tem a nossa musiquinha, né, cara? Tinha um aluno, o pessoal escreve lá no YouTube, eu fico acompanhando às vezes, né, nos comentários. Tem a galera que elogia, tem a galera que queima. Enfim, normal, né? Veja, eu não sou professor de basicão. E o aluno fala, não, mas demora muito, por quê? Porque ele coloca as músicas, não sei o que, sempre vai ter a musiquinha. Hoje que não tá tendo, cara, não sai do meu padrão de aula. Eu gosto de ter a musiquinha, agora entra a musiquinha e tal, né? A gente jogou duro demais, hein? Pegada aqui foi firme. O princípio da bagatela imprópria é o sinônimo de insignificância? Pessoal, peraí. Ah, tá, beleza. Princípio da insignificância, sinônimo, bagatela própria, infração bagatelar, isso aí, tranquilo. Agora, bagatela imprópria é outra coisa, eu já expliquei. Beleza? Valeu, mestre. A gente estava estudando justamente princípio da insignificância. Claro, tem outros pontos aqui do princípio da insignificância. Eu só fiz uma abordagem aqui para tratar do julgado. Beleza, pessoal? Então, você não pode deixar de participar do nosso aulão de escrivão, né? Polícia Civil, isso. Olha lá, Polícia Civil lá de Minas, né? Escrivão. Muito obrigado pela atenção. Bravo Zulu, turma Charlie 2010, né? É isso aí, aqui é a Hotel 2, né? 89, muito tempo, não era nem nascido você. Vamos jogar duro, vamos jogar duro. Beleza, pessoal, tranquilos aí? Então, essa aula de Brasília, pessoal, realmente eu não sei se eu vou conseguir fazer, não. Tentei alugar um espaço aqui, não consegui. Beleza? Mas vai acompanhando aí nas lives. Ainda vou ver se de repente dá pra fazer alguma coisa na véspera. Infelizmente. Beleza? Tranquilo aí? Beleza? Tá, posso ir embora?
Posso ir embora? Isso, né? Beleza, então, jogando duro demais. Depois dá uma olhada nesse julgado, tá? Esse julgado é importante, dá uma olhada aí. A gente falou demais hoje aqui, né? É isso aí, pegada de monstro total. É você que não conhecia, né? Quem é que tá pela primeira vez na live aí? Quem é que nunca tinha assistido as nossas aulas? Quem é que nunca tinha assistido as nossas aulas e achou muito pesado? Quem é? Jogador... Isso. 2016, ó, esse guerreiro aí, o Fábio não tá de bobeira, não. Eu só acompanhava no YouTube, bacana, né? Isso aí, né? Você que tá entrando hoje, é claro que não é um curso, né? Então aqui eu dou algumas dicas, aulas, na verdade. Tem uma certa dificuldade, né? Porque eu faço links, né? A gente tem que fazer assim, entendeu? Daí você tem que começar a raciocinar. Você não pode ficar estudando, viu como eu abordei várias pegadinhas que podem aparecer na sua prova? Isso, então é isso, né? Então você tem que pegar a maldade, que eu falo, estudar com maldade, sair do basicão. Basicão você pode comprar PDF, pode pegar o melhor material do mundo. Primeiro que PDF não passa em concurso para delegado, né? Também tem isso. Então cai na doutrina. Fora isso, pode contratar coach, pode fazer tudo. Se você estuda no basicão, você não vai passar. Essa é a verdade. Então veja, sentiu como é aqui a aula? Se você sentiu meio que pesado, meio porra, muita ligação e tal, mas é assim, tem que ser. Beleza, pessoal? Adelante focado, jogando pesado. Vou nessa, a gente se fala aí. Tchau, tchau. Ó, meu aulão de escrivão, www.adelante.net.br, 1º de dezembro lá em BH. Se você faz concurso para delegado, se você faz concurso para gente, não interessa. Eu quero você nesse aulão. Tchau, tchau.